Olá, famílias! No nosso dia 2, nós vamos falar sobre identidade. E nesse tema, nós vamos falar sobre identidade, autoconhecimento e como nós estamos alinhando a inteligência emocional, né? Todas as habilidades, os conceitos, as competências, né, de inteligência emocional com a palavra de Deus, trabalhando de fato as chaves do reino, né, esse estudo profundo de quem nós somos. Nós estamos dentro desse movimento, né, pedindo que o Espírito Santo nos traga um novo olhar sobre a nossa própria história, a nossa vida, sobre a vontade do Pai sobre nós, não é mesmo? Então hoje a gente vai falar sobre o plano perfeito de Deus e eu coloquei dentro do PDF, vocês vão ver aí no PDF de vocês que eu uni dois temas. Então hoje eu vou iniciar esse tema falando sobre o plano perfeito de Deus, mas também falando, aí amanhã à noite vocês vão receber um vídeo específico só sobre o corpo, a alma e o espírito, tá? Mas dentro do PDF eu já uni as duas próximas aulas, a de hoje e a de amanhã. Então, se você abrir aí o seu PDF, não sei se você está com o seu caderninho em mãos, com a sua caneta, é muito importante porque o estudo de fato você vai trilhar sozinho e sozinha, não é mesmo? E é o Espírito Santo que vai te conduzir. E para isso você precisa minimamente querer, minimamente desejar, ter vontade. Foi muito interessante que eu olhei o número de visualizações lá do canal do YouTube, depois eu vou atualizar, mas não tinha nem 50%, né? Nós estamos aqui em 40 e poucos, acho que 50, quase 50 pessoas, e deveria, no mínimo, ter as 50 visualizações, né? Para ser uma coisa equivalente. E eu fiquei pensando, né? O que te impede? O que te impede? Porque você está aqui, você veio para o grupo. O que te impede para você assistir a aula, para você realizar a tarefa, fazer, se colocar nessa disposição? O que te impede? Pensa nisso. Então assista, não perca nada, não perca nada, tá bom? Vamos lá? E dentro do grupo, como vocês sabem, todos os dias às 9 da manhã eu vou abrir o grupo, depois fechar novamente para a gente fazer ali os nossos momentos de partilha e interação, tá? Então eu comecei aqui, como eu expliquei anteriormente, o nosso foco vai ser desenvolver em nós um novo olhar, né, de identidade e autoconhecimento. Afinal de contas, quem nós somos? E a pergunta é: quem nós somos em Deus? Quem nós somos para Deus? Então vamos lá, e para isso a gente precisa entender, quando a gente fala do plano perfeito de Deus, ele está entregue para nós, né? Biblicamente falando, ele nos foi entregue. Aqui está o plano perfeito de Deus, de Gênesis a Apocalipse. É o plano. Só que a gente lê o plano e se perde no meio do caminho. O mapa tá aqui, é como se esse daqui fosse de fato o mapa do tesouro. O mapa tá aqui. Todas as chaves que abrem todos os tesouros está aqui, consiste aqui nesse livro. E a gente ou lê o mapa e não entende, ou também não acessa o mapa, não lê, não acessa. E por vezes a gente se perde de fato no meio do caminho, não é mesmo? Então esse mapa perde o seu valor. Se a gente se perder no meio do caminho, o mapa perde o seu valor, não é mesmo? Então, eu trouxe aqui algumas passagens da Bíblia que eu vou continuar no vídeo de amanhã. Então aqui eu não vou ler todas, porque falar de corpo, alma e espírito a gente vai falar amanhã no vídeo de amanhã, tá? Mas a atividade é essa daqui e eu gostaria muito que você de fato tivesse vontade de realizar. É o que eu tenho pedido ao Senhor todos esses dias que seguirão, porque quando chegar no dia 17 eu te entregar o que eu preparei de fato, porque não é isso daqui ainda, isso daqui nós estamos preparando o terreno, né? Para que no dia 17, na aula do dia 17, você possa estar de corpo, alma e espírito para receber o que eu preparei de fato, né? Porque senão, caso contrário, você não ia compreender, não ia ter ali uma compreensão e o que eu preparei não ia ter utilidade para sua vida, tá? Então vamos lá.
Gênesis 1, eu vou ler só essa primeira parte, amanhã a gente continua nas outras aqui, tá? Eu vou ler a primeira parte e fazer com você a tarefa. Gênesis 1, se você estiver aí, acompanha comigo ou não, escute, tá? Escute com ouvidos espirituais, né? Com sua atenção plena. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ao mesmo tempo diz que a terra era sem forma e vazia, ao mesmo tempo relata de um abismo, mas ao mesmo tempo fala de águas. Percebe? Aqui a gente precisa entender algo muito importante, que nesse momento aqui dessa terra já havia acontecido a queda de Lúcifer e os seus demônios, né? E a sua legião de demônios. Lúcifer era um dos anjos da mais alta patente do céu. E por várias vezes em passagens bíblicas, se você quiser depois pesquisar aí no Google e depois conferir na sua Bíblia e tudo mais, a gente vai falar ainda como estudar a palavra de Deus, tá? Peraí, aguenta firme que a gente vai falar disso, mas eu só tô abrindo um parêntese aqui para você entender o seguinte. Como Adão e Eva seriam tentados no paraíso se Lúcifer já não estivesse ali, sondando, rondando. Ele faz isso até hoje, ele ronda, ele fica na espreita, para que quando a gente dá uma brecha, ele possa de fato ter alguma ingerência sobre a nossa vida. Quais são as brechas, Simone? A palavra e a atitude, porque ele não sabe do que a gente pensa, ele não sabe dos nossos pensamentos, ele não é onipresente e onisciente como Deus. Percebe? E detalhe, o tempo dele também está acabando. O tempo de Deus é um tempo eterno, né? Então, é importante a gente entender essas premissas para a gente continuar lendo aqui esse início de Gênesis e a gente entender qual é o que nos constitui. Aqui tem revelações preciosas sobre nós, sobre a nossa real identidade. Então, vamos continuar. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa. E fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e uma manhã do primeiro dia. Então Deus já começa a estabelecer sobre a terra o que nós chamamos hoje de tempo, né? Cronológico, né? Tudo Deus criou, gente. Tudo Deus criou, tá? E disse Deus, façamos o homem, aí eu já pulei pro versículo 26, capítulo 1 ainda, só pro versículo 26, tá? Porque Deus vai criando todas as coisas, toda a criação, vai constituindo tudo e tal. Era como se o Senhor estivesse reconstruindo, né? Pós-queda, pós-guerra no céu, né? É como se Deus estivesse reconstruindo tudo, mas aí eu não vou me adentrar nessas questões, gente. Precisaria, sim, cursos, né? Gigantesco de teologia pra gente ir a fundo nesses grandes mistérios. Mas aqui basta você saber um pouco daquilo que eu tô trazendo agora, tá? E depois a gente vai ter oportunidades também, com certeza, de aprofundarmos. Coloque suas dúvidas, a gente vai conversando, discutindo, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade. Conforme a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus, o homem, à sua imagem e semelhança, Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Nós recebemos uma bênção do Pai. Né, uma bênção, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei toda a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, o que acontece? Deus dá para o homem, para nós, o governo dessa terra. Ele entrega toda a ingerência, toda a gestão, é nossa. E quando Adão e Eva pecam,
além deles terem sido, né, além deles se afastarem do Pai, se afastarem da essência do que reino dividido, o Senhor não divide a sua glória, não é mesmo? Ele não tem pacto com o pecado. Deus não se sujeita a ter pacto com o pecado. Não poderia ser assim. Então eles se afastam da glória, da essência divina, santificada, purificada, né? Imaculada, dessa essência pura, né? Eles se afastam porque entrou neles o pecado, mesmo não sendo a intenção de pecar contra Deus, mas eles desobedeceram, né? Uma ordem simples, né? Uma ordem simples. Deus nunca disse que eles nunca poderiam ter comido daquele fruto, mas o Senhor só disse, não coma. Ele nunca disse, olha, vocês nunca vão poder comer. Talvez um dia, quem sabe? Não sabemos, né? Não sabemos, não temos todas as respostas ainda, né? Mas pela desobediência o pecado entrou, e o pecado entrando se afasta. Então o homem se afasta do Pai. Mais para frente vocês vão ver nessa parte aí do relato, depois vocês podem ler toda essa parte inteira. Eu acho muito importante vocês lerem isso, porque quando o Senhor vai novamente encontrar-se com Adão e Eva, e ele fazia isso todas as tardes, o Senhor criou um jardim, criou o homem à imagem e semelhança, a mulher, deu essa bênção, deu essa ordem, e o Senhor ia ter com eles. Então, ou seja, a gente pode entender que essa terra é um lugar onde Deus habita nela. E quando a gente entende Apocalipse, toda a reconstituição, né, a nova Jerusalém, quando a gente vai falar ainda sobre reino e salvação. Aguarde e confie. A gente vai falar sobre isso. Mas eu preciso que você já fique atento a essas verdades, a esses princípios, porque são princípios eternos. Por que Lúcifer guerreou com Miguel? Porque eles eram dois anjos da mesma patente. O Senhor é muito justo. Nós muitas vezes não entendemos da justiça do Pai. Percebe? Por que nós nascemos? Nós somos, de fato, espírito, que habitamos hoje, temporariamente, um corpo físico, porque o nosso corpo, inclusive, será um corpo glorioso na eternidade. Nós fomos constituídos de corpo, alma e espírito. Essa é a essência que está aqui em Gênesis. Essa essência será justificada, glorificada, restaurada, santificada para voltar para o Pai um dia. Então, quando a gente fala do plano perfeito de Deus, sabendo Deus que o homem poderia pecar, poderia se afastar dele, sabendo que isso poderia acontecer, o plano perfeito do Senhor está aqui. O plano perfeito do Senhor tem dia e hora marcada para acontecer, nós não sabemos, mas ele já sabe. O plano perfeito do Senhor tem começo, meio e fim. Fim do pecado, fim da guerra, fim da injustiça, da tristeza, do ódio. Porque a nossa morada não é definitiva, não é aqui. Então, o plano perfeito do Senhor, que inclusive através de Cristo tudo foi consumado, eu não vou entrar nos aspectos aqui agora da salvação, tá? Então, segura aí, calma que a gente vai falar sobre isso. Mas que através do Cristo nós recebemos novamente, né, o acesso ao Pai. Né? Cristo é o primogênito e todos nós somos herdeiros e co-herdeiros. Então, eu coloquei aqui outros versículos que nós vamos meditar sobre os versículos amanhã, tá? E nós vamos aprofundar esse olhar, esse conceito de corpo, alma e espírito. Mas hoje, para a gente já ir encerrando, a tarefa é o seguinte. Eu coloquei aqui um louvor para você ouvir. Então, você vai clicar aqui, eu vou colocar lá no grupo também do WhatsApp, mas você pode clicar aqui no PDF, ouvir esse louvor e pedir ao Espírito Santo que revele no teu espírito. Amanhã nós vamos entender essa relação que é espiritual, que não é nem física e nem almática.
Simone, tá começando a ficar confuso. Calma que amanhã vai ficar mais claro. Eu não falei pra vocês que tem que ser assim? Um passo de cada vez? Eu não quero confundir vocês, né? E outra coisa, tudo que eu tô falando aqui você vai buscar com base bíblica. Você não vai buscar em nenhum outro livro, nenhum outro autor, nada. Você vai buscar revelação no teu espírito, que o Espírito Santo revele no teu espírito, que ele fale claramente com você, que ele te mostre. Entendeu? Que ele não deixe dúvidas. É isso que você vai fazer. Então, aqui eu sugeri uma canção, mas você pode pegar um louvor que você quiser, uma canção que você quiser, e você vai nessa canção orar, entrar na presença do Pai. Na presença em espírito e em verdade, tá? Você vai entrar nessa presença e depois, em seguida, você vai responder essas 5 perguntinhas que eu fiz. De preferência, você vai responder em um caderno. Você vai pegar uma caneta mesmo e um papel para responder. E por escrito. É uma tarefa. Por favor, faça isso, nem que você me mande no particular. As suas dúvidas, as suas dificuldades, as suas travas, os seus anseios, aonde você teve mais dificuldade. Qual foi a pergunta que você teve mais dificuldade? Entendendo que nós somos filhos amados, eleitos, herdeiros. Herdeiros de uma vida eterna. Herdeiros de uma nova Jerusalém. Herdeiros do reino. E a palavra nos diz que no reino de Deus a gente entrega a nossa cruz ao Senhor e Ele nos dará a coroa da vitória. Paulo nos diz: viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Eu ficava meditando nessa palavra. E eu pensava, Pai, o dia que eu chegar a dizer isso com o meu espírito, eu entendi tudo. Assim como Paulo entendeu. Eu entendi. Eu entendi o seu plano perfeito, o seu plano de amor. E a gente vai aprofundar esse olhar sobre o plano perfeito de Deus, nessa constituição de corpo, alma e espírito, e ainda mais quando a gente falar de reino, reinar com ele, de salvação. Por que, Simone, se eu não pedi para nascer? Quem nunca fez essa pergunta, mesmo quando era criança? A gente vai falar sobre tudo isso. Então você vai responder essas 5 perguntinhas aí hoje. Quando você se olha no espelho, qual é a verdadeira imagem que você vê? Olhos cansados, sobrecarregada, triste, você se sente sozinha. O que você sente? Quando você aceita, você aceita e sente gratidão genuinamente por toda a sua história de vida? A gente vai falar sobre isso, sobre salvação, reinado. A gente vai entender sobre essa questão da nossa história de vida, o tempo que a gente está vivendo agora, esse tempo, né, do relógio, esse tempo cronológico, tá? Você aceita o seu corpo físico? Você se sente merecedor e capaz? Pergunta 4. O que significa para você ser filha amada do Deus vivo? Você consegue verbalizar isso? E mesmo que você fale, você consegue sentir esse amor? Você consegue se sentir amada de fato? Depois, quais são os seus sonhos? E quando esses sonhos estiverem realizados, o que você vai sentir? A gente vai falar muito mais ainda sobre isso. E a gente vai entender que não importa o que façamos, aonde estamos, não importa hoje a nossa condição de vida, não importa os nossos fracassos, não importa os nossos pecados, não importa nada e nem ninguém é capaz de nos separar do amor do Pai. Nada. Que em nome de Jesus hoje, nessa noite, você possa se sentir amada. Que em nome de Jesus hoje, nessa noite, você possa ter no teu espírito a revelação de quem você é, da sua verdadeira e real identidade, que você é filha amada, filho amado, que você é a imagem e semelhança, você é a cara do Pai. Os filhos se parecem com o Pai, os filhos herdam. Você tem que sair dessa condição de escravo, de escrava, porque escravo trabalha, filhos são herdeiros. Filhos recebem a coroa.
Filhos têm herança. E que hoje você entenda com seus olhos espirituais quem você é nele, para ele e por ele, quem você é. E aí, por último, você vai orar, meditar e refletir sobre mais duas passagens bíblicas. Uma está em Romanos 8 e a outra passagem está em João 4, 1 João 4, tá? Gente, o vídeo dessa aula também vai ficar aqui dentro do PDF e dentro lá do nosso grupo do WhatsApp. Amanhã, às 9 horas, eu vou abrir novamente o grupo. Quero saber de você como que está essa jornada. O negócio vai ficar cada vez mais profundo, vai ficar cada vez mais lindo, mais intenso, em nome de Jesus. E hoje nós trabalhamos um pouco, eu sei que foi bem pouco, a nossa identidade. Quem nós somos nele. Você já parou para pensar que o Senhor não deu essa ordem aos seus anjos? Crescei e multiplicai-vos. Você já parou para pensar que os anjos não são imagem e semelhança do Senhor, mas nós somos imagem e semelhança do Senhor? Quando o Senhor morreu e ressuscitou naquela cruz, quando o Filho de Deus derramou todo o seu sangue por nós, ele foi até o inferno, pegou as chaves da morte. Isso está em Apocalipse e em outras passagens bíblicas. Ele pegou a chave da morte, a chave dos infernos, e ele devolveu para o Pai. E ele nos deu novamente, o véu se rasgou de cima a baixo, ele nos deu acesso ao Pai. E ele derramou em Pentecoste o teu Espírito Santo e nos deu uma promessa. Tudo que vocês viram eu fazer, vocês farão muito mais. Porque o Espírito Santo é contigo. Ele nos ligou novamente nessa essência divina roubada lá no Éden com a queda de Adão e Eva, com o pecado. Através do Espírito Santo, nós clamamos, Abba, Pai. Nós chamamos Deus de Pai. É o Espírito que chama Deus de Pai. É o Espírito que recebe amor. É o Espírito que recebe revelação. Então nós precisamos crescer em estatura espiritual para que nós possamos acessar as coisas eternas, as coisas do alto. Compreender no nosso espírito. E amanhã nós vamos aprofundar sobre esses 3 aspectos, corpo, alma e espírito. Combinado? Um forte abraço no seu coração. Faça as tarefas. Nós vamos conversar no nosso grupo do WhatsApp. E amanhã tem mais. Amanhã nós vamos continuar com o mesmo PDF, com um vídeo novo. Um forte abraço.